Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Grato a Ele pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Grato a Ele pelo Espírito Santo que habita em nós. E mais ainda, saber que nós temos a recompensa de que nós vamos morar no céu. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos. E também, Senhor, nós colocamos a nossa vida na Tua presença. Pedimos perdão, Pai, pelo nosso pecado. Assim como nós temos sido ministrado, Pai, acerca da gratidão. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes nós temos sido ingrato, Pai. Tenha misericórdia de nós. Senhor, dê-nos um coração grato, Pai. Um coração totalmente rendido a Ti. Como diz o salmista, bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendigo o Teu santo nome. Que nós não nos esqueçamos de nenhum só dos Seus benefícios, Pai. Mas que nós estejamos em todo o tempo grato por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Por isso nós pedimos perdão e estamos aqui diante de Ti. Colocamos esse culto na Tua presença. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha mover na nossa vida, mover nos nossos corações. Que o Senhor venha usar a boca do pregador de uma maneira sobrenatural. Que venha palavra de autoridade, palavra de poder, palavra de fogo, para transformar, para curar, para libertar, para restaurar, em nome de Jesus. Nós cancelamos e repreendemos toda a obra do diabo. Demônio maldito, pega tudo aquilo que é teu aqui, toda ingratidão, toda murmuração, toda reclamação, toda canseira, todo enfado, toda tristeza, demônio maldito de enfermidade, demônio maldito de depressão, pega tudo aquilo que é teu e suma do nosso meio, em nome de Jesus. Declaramos que não temos nada contigo, não temos nada com a tua obra, pega tudo que é teu e suma daqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Senhor, que venha, Pai, uma unção de cura, uma unção de restauração, uma unção de renovo e uma unção de conserto das nossas vidas para com a Tua presença, em nome de Jesus. A honra, a glória e o louvor é Teu e o Senhor tem liberdade para trabalhar nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem liberdade para cumprir o Teu querer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias. Amados, a palavra do Senhor, Jesus aqui no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse, várias vezes ele repete: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nas 7 cartas ali que ele está falando com aquelas igrejas, ele repete: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, em nome de Jesus, fala, Senhor, vamos falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, eu abro os meus ouvidos, para que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, venha ministrar a minha vida, o meu coração, faz o Teu querer na minha vida. Porque eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Mas eu quero sair daqui curado, sair daqui restaurado, sair daqui transformado, porque eu sei que essa é a Sua vontade para a minha vida. Espírito Santo, me ajuda a estar atento, a estar dando ouvido para o que vai ser ministrado essa noite.
para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E também, como atitude de louvor, como atitude de gratidão, como atitude de estar nos rendendo ao Senhor, vamos estar louvando ao Senhor agora. Louvai ao Senhor com alegria, louvai ao Senhor com cântico, com riso nos nossos lábios. Vamos estar aqui rendendo o nosso louvor como uma atitude de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Lembra da palavra do salmista: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Vamos estar grato. Vamos estar grato. Quanto mais nós estamos gratos, mais o Senhor se alegra com a nossa vida. A Ele a glória para todos sempre. Aleluias. Glória a teu nome. Assente-se um momento, amados, em nome de Jesus. Quem que está lá no... Ô, Luca, faz favor, coloca para nós o Salmo 105. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Salmo 105. A gente coloca a óculos de perto, depois enxerga de longe. Eu vou ler aqui. Agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Contem às pessoas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus louvores a Ele. Fale dos seus atos maravilhosos. Por isso que nós temos sempre que testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Próximo. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Olha a gratidão. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Próximo. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Procurem sempre a ajuda do Senhor, estejam sempre na tua presença. Isaías também fala: busque o Senhor enquanto se pode achar. Então, amados, o que nós acabamos de fazer? Cantamos louvor ao Senhor, gratos a Deus, cantamos a sua grandeza, a tua maravilha, sabendo que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Aqui na versão, na Nova Almeida, fala assim: busque o Senhor e o seu poder. Busque continuamente a sua presença. Então, tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. Lá na carta que Pedro escreve, ele fala: Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E aqui o salmista fala, porque agora o posicionamento é nosso. Tudo que nós precisávamos, Deus já deu. Deus deu Jesus pagar pelo nosso pecado. Deus deu o Espírito Santo. Deus deu a sua palavra. Deus deu a sua promessa. Agora é a nossa vez de colocar o pé na água para que a água se abra. Então, busque o Senhor e o seu poder. Jesus fala: vocês erram porque não conhecem a Escritura e nem o meu poder. Então, nós é que temos que buscar, porque Ele já nos deu. Busque o Senhor e o seu poder. E busquem continuamente a sua presença. Todos os dias busquemos o Senhor. Todos os dias nos coloquemos na presença dEle. Em primeiro lugar, porque nós não somos nada sem Ele. Somos totalmente dependentes dEle. E sabemos que Ele fala: clama a mim. Clama a mim que eu responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então agora, se nós é que precisamos, nós é que temos que buscar. Uma vez eu ouvi: Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus, o que nós somos? Nós estamos fritos.
Nós estamos fritos. Então, nós estamos falando de gratidão. Então, como é de costume aqui da igreja, como é o nosso costume, como a Bíblia nos orienta, ninguém apareça diante de Deus de mãos abanando. Então, vamos estar trazendo nossas ofertas ao Senhor como atitude de gratidão. Porque se nós podemos ofertar, é porque primeiro Ele nos deu. Primeiro Ele nos deu. Então, vamos estar ofertando, agradecendo e orando como nós temos sido ensinados. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque se nós contribuímos é porque primeiro o Senhor nos deu. Porque o Senhor abriu as janelas dos céus para a nossa vida. E nós te damos graça. Nós damos graça por tudo que o Senhor nos tem dado. Damos graça pelo alimento, graça pelo cuidado. Gratidão por saber que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. A Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade para todos sempre. Oh Deus maravilhoso. Oh Senhor da glória. Oh Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti porque se nós temos o privilégio de ofertar, é porque o Senhor nos deu. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu um trabalho, o Senhor nos deu sabedoria para ganhar dinheiro, o Senhor nos deu entendimento, o Senhor nos deu saúde, tudo vem de Ti. Por isso nós ofertamos, porque primeiro o Senhor nos deu. E assim, Pai, como nós temos sido ensinados, como a Tua palavra nos orienta, Senhor, abra janelas do céu sobre a nossa vida. Que nós venhamos ter uma vida farta, uma vida tranquila, uma vida sossegada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que o Senhor venha nos dar tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. E nós agradecemos pelo privilégio de poder ofertar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas para o Senhor. Chamar o palestrante dessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Teu nome, Senhor. Glórias, glórias a Teu nome, Senhor. A honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade são Teus. Oh Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui como igreja, nós abençoamos a vida. Ele já é abençoado, mas nós abençoamos ainda mais, em nome de Jesus. Assim como ele se colocou para estar trazendo a Tua palavra, que o Senhor venha usá-lo, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Que não sejam palavras vindas dele, mas que sejam palavras vindas do Teu altar. Palavra de fogo para curar, para libertar, para restaurar, para fazer nova todas as coisas. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, porque aonde o Senhor está, milagre acontece, aonde o Senhor está, maravilhas acontecem, e nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos no poder da Tua palavra, por isso nós abençoamos a vida do Teu servo, Senhor, e que o Senhor venha usá-lo com autoridade, com poder e com sabedoria, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Como eu gosto de perguntar sempre, quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto. Amém. Quem está trombudo aí, dá um glória a Deus. Quem está emburrado aí, dá um glória a Deus. Ninguém. Glória a Deus por isso. Bom, irmãos, uma correria lá, carnalmente, não consegui fazer um estudo do que eu queria trazer, mas eu creio, já orei hoje, entregando a minha vida, né, para Deus, para que o Espírito Santo, que não seja eu, né, talvez foi até de Deus eu não ter tempo, para trazer, que talvez eu ia trazer algo da carne. Então, eu creio que tudo que vai ser dito aqui hoje, vai vir do Espírito Santo.
Amém? Feche seus olhos. Senhor, já orei no início, ó Pai. A pastora Raquel também já orou. Mas mesmo assim, mais uma vez, Senhor, aqui eu entrego a minha vida, Senhor, na Tua presença. Pai, que não venha sair nada da minha carne, do meu entendimento, mas que venha sair, Senhor, só aquilo que o Senhor quer. Que o Teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo venha me usar mesmo nessa noite, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor preparou para essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Luca, vou precisar bastante ser na Bíblia, né? Só vamos ler de Gênesis a Apocalipse hoje. Ou melhor, entre, né? Gênesis e Apocalipse, entre, no meio ali alguma coisa, né? Põe para mim Gênesis 19, capítulo 19, do versículo 12 ao 29. Então os visitantes disseram a Ló. Quem eram esses visitantes? Quem conhece bem a Bíblia aí? 2 anjos. Eu não deveria ler lá do começo, mas daí ia ficar muito estendido, né? Então os visitantes, que eram 2 anjos, disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui. Pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E, como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salva a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obriga a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto, deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades, e também todo o vale e seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás, e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com eles, o Senhor. Com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma
de Gomorra e de todo o vale, e viu que a terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Amém? Põe lá no 12 novamente. Aí nesse primeiro, devido ao clamor de Abraão, devido às orações de Abraão, Deus mandou seus anjos dar um aviso a Ló. Saia daí, dessa cidade pecaminosa. E Ló obedeceu. No 14, põe no 14. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. No 12 ali, Deus deu um aviso. Ló, nós vamos acabar com essa cidade de pecado. Saia daí, chame teus parentes, quem for que você ame, convida eles para sair, que nós vamos destruir esta cidade. Ló obedeceu, foi, chamou, implorou para os genros, e até sarro tirar da cara dele. Você está brincando? Não deram bola. E isso trazendo para hoje, irmãos, acontece conosco. Quantas pessoas nós convidamos para estar hoje aqui? Cadê? Temos um casal, glória a Deus por ele, está aí, Mas quem convidou não veio. Nós, como Abraão orou por Ló, que era teu sobrinho, clamou por Ló, porque naquela cidade, nem 10 pessoas ali, não tinha justo, senão, se Deus falou para Abraão, se tiver 10 justos eu não destruo a cidade, pois não tinha. E hoje nós estamos vivendo quase igual já. O mundo está queimando no pecado. Eu vi essa semana um rapaz novo, acho que ele é político. Um rapaz bem novo. Não sei se alguém viu esse vídeo. Ele, falando até, ele trouxe uma palavra para um travesti. Quando ele falou de Jesus, eu seriamente, deu um jeito ruim em mim na hora que o travesti, pega teu Jesus e enfia. Olha, imagina para Jesus isso, escutar isso, de uma pessoa que Jesus sacrificou naquela cruz por ele, e não está nem aí. O nosso mundo está virando já quase igual Sodoma e Gomorra. As pessoas não estão nem aí com Deus. E isso que aconteceu lá tem acontecido. Nós chamamos pessoas, nós clamamos, nós oramos pessoas, e cadê? Até os mesmos membros da nossa igreja hoje, cadê? Talvez por uma preguiça, uma canseirinha. Esquece que Jesus, sabe que Jesus não cansou de carregar aquela cruz por nós? Jesus levou aquelas chibatadas lá por nós. E quantos aqui hoje talvez não vieram porque está cansado? Porque está com uma dorzinha no dedinho do pé?
Nós temos que fazer de tudo para estar na presença dele. Deus dá mais um aviso para Ló, porque Ló estava ainda meio confuso, né? Imagina, vai destruir, mas em minha casa, porque Ló era rico. Vocês sabem, se a gente fosse... O interessante seria contar a história inteira, né? Ló, sobrinho de Abraão, eles se separaram porque eles estavam muito ricos e não tinha mais para eles andar junto. Não tinha mais pasto, não tinha onde ele pôr tanto gado, tanto animais ali. Aí eles se separaram. Ló era muito rico. Aí foi morar naquela região. Ele escolheu, né, porque era mais bonito. Aí, por causa das orações de Abraão, Ló teve esta chance. Deus mandou os anjos avisarem ele para sair dali, levar com ele os parentes. Aí Ló começou a enrolar, e Deus deu mais uma chance, mais um aviso. Põe no 15. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Deus dá mais uma chance para Ló. E dá uma ordem para ele, que está no 17. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Deus está nos falando. Fuja do pecado, enquanto há tempo. Não pare no vale, não olhe para trás. E Ló, mesmo com tudo, dois anjos, imagina, a gente faz um convite e ainda dá um pouquinho de razão, porque talvez as pessoas não confiam na gente, né? Talvez até tem pessoas que não veio aqui hoje porque é eu que ia pregar. Né? Talvez por cada pessoa, pessoas não gostam do pregador, mas ela era 2 anjos. Imagina se 2 anjos chegarem em você e fizer um convite e você... E mesmo assim, sendo 2 anjos, Ló ainda reclama, murmura, do 18 ao 22, Lucas. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obriga a fazer isso, por favor. De vez pegar aí, né? O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida, mas a montanha fica muito longe. Saísse correndo. E a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Deus não ia fazer isso porque deu a chance. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade pequena. Até aí tá bom. Deus muitas vezes dá chance para a gente crescer. Uma hora que o pastor fala para você: irmão, vem para orar para alguém, não fica aí no banco, vem, tenta crescer. Aí, como que Ló falou? Não, deixa eu ir ali. A pessoa fica com preguiça de crescer, quer ficar só no banco, quietinho, só recebendo. Mas Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós avançamos, quer que nós prosperamos, quer que nós crescemos. Deus não quer você só membro de banco. Deus deu um dom para cada um. E nós temos que correr atrás e não murmurar: Deus, deixa eu sentadinho aqui, que nem Ló fez. Deixa eu naquela cidadezinha. Deus quer que você cresça, que você corra.
Aí veio a destruição, no 24 e 25. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Irmãos, se você ficar atrasando, pensando, pode ser que caia fogo aonde você está e destrua. Não podemos ficar parados, irmãos. O 27 ao 29. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que a terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse. Muitos de nós estamos aqui, irmãos, porque tem um Abraão intercedendo por você. Muitos de nós só conseguimos caminhar meio mancando, meio devagar, porque tem um Abraão orando por você, irmãos. Tem muitos Abraãos aqui levantando 3 horas da manhã, dobrando o joelho, intercedendo por você, senão você estava aí na rua, estava no mundo, estava viciado, estava drogado, se já não tivesse morto e ido para o inferno, irmãos. Então você tem que aprender a dar valor, principalmente se tem alguém aí, assistindo em casa. Aprenda a dar valor nas coisas de Deus. O tempo é curto. Quantos anos de vida você ainda tem para a tua frente? Para deixar para o amanhã? O amanhã pode ser tarde, irmãos. Aí eu pergunto, o que você se considera? Um Abraão? Um Ló? Ou a mulher de Ló? Ali os anjos falaram para eles, corram, não pare no vale e não olhe para trás. A mulher de Ló, sendo puxada pelos anjos, num certo momento correndo, vamos pôr no dia de hoje, ela começou a pensar como era ricos. Nossa, minha sala, aquele sofazão, aquela televisão de 75 polegadas, meu ar-condicionado, minha cozinha, cheia de novidades eletrônicas na cozinha, né? As mulheradas que gostam, batedeira de bolo, forno. Imagina ela correndo para uma cidadezinha e ia largar tudo para ser queimado, destruído. Aquela camona, a King, né, a maior zona. Aquele guarda-roupa repleto de novidades, aquela coleção de bolsas. Ia ser queimado tudo. Aí ela parou, de sapato, né? Deixar aquele sapatão lá e talvez estava correndo de chinelinho de dedo ali, né? Fala, mas Senhor, eu vou perder tudo. Aí ela não aguentou, parou, olhou para trás e virou uma estátua de sal. O sal representa pó. A poeira é um pó. Se você erguer aqui agora, que nem o vento, ele vai para onde o vento levar. Então eu pergunto aqui, o que você se considera hoje? Um Abraão?
um Ló ou a mulher de Ló? Se acontecesse algo assim hoje, você correria? Ou você ia, nossa, minha casa, meus amigos, meus parentes. O que Deus me tocou no coração, eu sei que eu me confundi um pouco aqui, mas o que Deus quer para nós nessa noite, não olhe para trás. Passado, quem vive de passado é museu, né? Passou, passou. Quando nós batizamos e ressuscitamos da água, o passado, os vícios, o pecado ficou para trás. Então nós não devemos olhar para trás. Como dizem Filipenses 3:13, é isso? Põe lá. Acho que é Filipenses 3:13. É isso mesmo. É o 13 e o 14. É claro, irmãos, que eu não... Isso aqui é Paulo que diz lá, né? É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, nesta noite, irmãos, Deus quer que você não olhe para trás. Não pare no vale. Não fique retorcendo pelo passado. Ah, mas antes de eu entrar na igreja, minha vida era... Agora não... Ou muitas vezes, tua vida não está indo para frente. Você faz algo, parece que vai dar certo, daqui a pouco dá errado, trava, porque você está parando no vale. Está olhando para trás. Você já viu alguém correr, fazendo umas curvas, olhando para trás? Não tem como, você não consegue fazer curva, você se atrapalha, você bate, você cai. A gente tem que correr olhando para frente, irmãos. Esqueça o passado, olhe para frente. Lembre que Jesus morreu naquela cruz por nós. Para lá na frente, no momento dele, nós sermos vitoriosos e ganhar salvação, irmãos. Amém? Então hoje, nós vamos estar orando para quebrar aquilo que te prende no passado. Aquilo que te trava de crescer. Porque Satanás, ele não quer ver você feliz. Ele quer ver você trombudo. Ele quer ver você remoendo o passado. E hoje, tudo que te prendia no passado vai ser quebrado, destruído em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não sejam como a mulher de Ló. E também não seja muito como Ló. Ló creu, obedeceu, mas teve dúvidas. Teve um momento que ele atrasou, que os anjos teve que ir lá novamente. Ló, você está demorando muito, vamos. Pegou pelas mãos. E muitas vezes nós estamos sendo assim. Nós estamos com a nossa vida devagar, sendo que Jesus queria que nós estivéssemos lá na frente. Talvez Jesus quer, talvez não tenha certeza, que muitos de nós estivéssemos aqui pregando. Mas estamos aí com a bunda colada na cadeira com super bom de araldite, durepox, né? Tem medo de levantar tem medo até de dar um glória a Deus bem alto.
Então, irmão, se solte, esqueça o passado, olhe para frente, lembra do que o Senhor Jesus fez pela minha, pela tua, pela nossa vida. Amém? Isso aqui hoje tinha que ter lotado, mas muitas mulheres de Ló, e até mesmo muitos Lós, né? E pouquíssimos Abraões. Então, irmãos, faça de tudo para ser um Abraão. Faz propósito com Deus. Procura, Senhor, vou fazer um propósito essa semana, pelo menos 7 dias por mês, vou levantar 3 horas da manhã, vou orar, faz propósito. Eu até admiro, eu tenho muitas vezes que não consigo fazer até o que o Luca faz, né? Esse dia fez 21 dias de jejum, um jovem de 16 anos, né? Agora fez um propósito de ler a Bíblia 3 horas da manhã. E eu fico muito contente com isso, que eu creio que Deus, né? Não estou gabando meu filho, mas para um jovem de 16 anos hoje, que os jovens só quer droga, bebê, celular, e ele fazendo esse propósito. Então também faça propósito. Nem que for um dia por semana. Se é um dia, toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, vou levantar 3 horas da manhã e vou orar. Vou dobrar meu joelho e vou dar uma de Abraão. Ora por alguém. Ora por alguém que você sabe aí que está talvez nas drogas, né? Que está desviado. Ora por aqueles que saíram do ministério. Que olharam para trás. Porque para Deus nada é impossível. Deus pode refazer aquele que virou uma estátua de sal e trazer de volta, irmãos. Tenha fé. Mas para isso, nós temos que ser Abraão. E não ser somente Ló, ou pior ainda, ser a mulher de Ló. Procura não faltar nos cultos. Eu sei que tem dia que talvez um compromisso não deixe, mas assim que deve, vem, faz propósito. Para você ver, você pode ver as pessoas que são mais firmes na igreja, elas estão sendo mais abençoadas que aquele que falta. Repara, é só ver. Tem pessoas que não vê isso, mas vê. Por que fulano está sendo tão abençoado e eu não? Olha o que essa pessoa tem plantado, ela tem colhido. Plantou preguiça, vai colher o quê? Agora planta um propósito. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para você ver. Talvez não é no amanhã. Já no dia seguinte, né? Mas no amanhã futuro você colhe, irmãos. Eu sei que eu tenho muito testemunho disso. Do que eu plantei, do que eu colhi, estou colhendo e sei que vou colher, irmãos. Como eu tive palavra lá atrás, quando eu estava quebrado no fundo do poço, eu já disse várias vezes, comendo só tinha miojo, morando na casa de madeiras, 3 dias sem luz, mas eu tive uma palavra. Que Deus ia me levantar financeiramente, que ia me colocar em cima do altar, para quem pegava o microfone ficava assim de vergonha, né? Eu criei na palavra, irmãos, e se cumpriu. Foram anos, mas portas foram se abrindo, vinha aqui na minha mão assim, o bonde passava, eu pulava dentro, né? E Deus me levantou em todas as áreas, irmãos. E está levantando, e creio que vai levantar mais, né? Mas eu faço propósito, eu procuro, pode ver. Para mim faltar num culto, irmão, só se eu não tiver, que nem agora eu vou faltar. Quinta que vem, no outro domingo eu vou faltar, que eu vou estar viajando. Mas do contrário, irmão, pode estar caindo tempestade, que nós estamos aqui. Mesmo quando eu estava fazendo quimioterapia, tinha dia, né? A gente perde o ânimo, perde o estômago, tinha dia com ruim, mas eu vinha. Nós estávamos fazendo aquela campanha de... Que hora que 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã, eu vinha, porque propósito com Deus. O que eu fiz? Eu plantei,
E eu estou colhendo. E eu sei que eu vou colher muito mais ainda, em nome de Jesus. Deixa o passado, momento nenhum, né? Naqueles tempos que eu fui bem de vida, depois quebrei, mas eu lembro, irmãos, não é querendo, né, tá aí Deus como testemunha. Eu não murmurava. Sabe que eu era rico, financeiramente eu tinha mais do que hoje. Quebrei e fui no fundo do poço. Em momento nenhum eu murmurei, mas o que aconteceu, por quê? E quando eu me converti, parece que mais ainda ia afundando, igual o vaso, né? Nós somos vaso. Eu estava torto. Na moldagem eu fui crescendo fora de Cristo, né? Aí quando eu me converti, o que Cristo fez? Bateu a mão em cima, assim, paf. Virou aquele pelote. Aí ele foi moldando, e hoje estou aqui, irmãos. Né? Passei por um câncer para dar testemunho da glória e do poder dele. Estou aqui. E passei por lutas financeiras, glória a Deus, venci. Passei por muitas outras lutas, né, que talvez, quando é pequeno, a gente nem conta os testemunhos, né? Mas quantas vitórias eu tive aí. Então pega firme, para você não murmurar. Senhor, que nem Ló fez. Pega mais firme. Procura faltar no culto só se não der mesmo. Eu sei que é difícil, principalmente que a gente que mora mais longe, né? Com a estrada ruim, preço que está combustível agora, né? Mas faz propósito, que eu garanto que Deus não vai te deixar faltar nada. Ao contrário, vai sobrar. O Cassiano e a Fran também tem testemunho disso, né? Os propósitos hoje estão muito abençoados, né? A Zanza, Suzana e tudo. Então, irmãos, pega firme. Não olhe para trás. Faz igual Paulo. Corre para chegar na linha de chegada e termos, né? Um dia podermos estar ceando na mesa de Cristo com Abraão, Isaac, Jacó, entre outros. Amém? Vamos estar vindo aqui à frente para a gente estar orando e quebrando tudo aquilo que nos amarra no passado. Vamos estar quebrando, né, o espírito da mulher de Ló. E vamos estar pedindo, né, o espírito que estava em Abraão, para fazermos propósito com Deus, para que Deus possa estar abrindo mais portas em nossas vidas, está nos abençoando, está nos curando, nos restaurando. Amém? Glória a Deus. E hoje agora que eu estava tomando um café para vir, eu coloquei numa pregação, até sobre não olhar para trás. E no momento lá, o pastor que estava pregando disse, porque ele estava falando assim, de pessoas que estavam faltando na igreja, né? Aí ele falou assim, que ele cobrava alguns irmãos, irmão, por que você não veio na igreja e tal? Tá difícil, não sei o quê, carona, o outro carro, o outro por causa do combustível, tá difícil. Ele falou, tá difícil você andar um pouquinho mais a pé? Tá difícil isso, tá difícil? Agora ele falou assim, imagine-se no lugar de Jesus. Foi fácil Jesus ser humilhado daquele jeito por você? Foi fácil ele caminhar com aquela cruz pesada, levando chicoteadas nas costas, já estava tudo machucado, com uma coroa de espinho cravado na cabeça? Foi fácil para Jesus? Aí para você vir na igreja, é difícil. Esse pastor, mas eu estou falando mansinho.
Esse pastor gritava no microfone ali que bravo, bravo. Ele pegou uma unção de leão naquele microfone, bravo com quem estava faltando à toa. Falei, está difícil vir na igreja, imagina a dificuldade que Jesus passou para salvar, para pagar os nossos pecados, irmãos. Então, nós não passamos nem por 0,01% do que Jesus passou. E reclamamos, murmuramos, e deixamos de vir muitas vezes na igreja por preguiça. Para faltar na casa do Senhor só se não der mesmo, irmãos. Cada vez que você dá aquele desânimo, hoje que eu não vou não. Lembra dessa palavra. Foi fácil para Jesus? Pensa aí, foi fácil? Feche seus olhos um pouquinho. Todo mundo já assistiu um filme, né, de Cristo. Agora se imagine aí no lugar dele. Você com uma cruz nos teus ombros aí, bem pesada, tenta sentir o peso daquela cruz no teu ombro. Agora tenta sentir uma chicotada nas tuas costas, nas tuas pernas. Tenta sentir a dor de uma coroa de espinho cravada na tua testa, na tua cabeça. Muitas vezes você não vem na igreja por uma pequena dor de cabeça. Mas imagina a dor que estava na cabeça de Cristo com aquela coroa. Muitas vezes você não vem na igreja por causa de uma dorzinha no braço, na barriga. Imagina a dor da chicotada que Cristo estava levando naquela cruz. Carregando aquela cruz. Os pés descalços, pisando naquelas pedras. Com peso enorme nas costas. Imagina a dor nos pés dele. Para você estar aqui hoje, no conforto de uma casa dessa, daqui uns dias nós vamos ter climatizador aqui, pode estar o calor que for, vai estar fresquinho. Jesus se sacrificou, sofreu por isso, para nós estarmos aqui neste conforto. Aí você vem falar que está difícil vir na igreja? Está difícil seguir Ele? Se reconcilie com Ele nesta noite, irmãos. Peça perdão para Ele por isso. Fala, Senhor, muitas vezes reclamo de estar o culto demorando. Está muito calor na igreja, está muito frio hoje. Imagina o que Jesus passou por você, por mim, por nós. Peça perdão aí, irmãos. Peça perdão, irmãos. Peça perdão pelos momentos que você faltou à toa, por preguiça. E imagina o que Ele passou por vocês, para você estar aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Senhor, nos perdoe, ó Pai. Tenha misericórdia mesmo, Senhor. Porque o povo não pensa, ó Pai. O povo não para pensar, Senhor, o que vai ser o inferno. Acham que a vida é só esta. Que aqui se faz, aqui se paga, morreu, pronto, acabou. Todo mundo vai para o céu. Não. A tua palavra não diz isso. Ai daquele que for para o inferno. E bendito aquele que for para o céu. Senhor, nós queremos ir para o céu, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, como o Senhor me inspirou de trazer essa palavra hoje, ó Pai. Perdoe-me, Senhor, se eu não soube explicar direito, porque eu não tive tempo, ó Pai. O meu trabalho, ó Pai, não deixou.
Mas eu creio que assim mesmo o teu Espírito usou-me para trazer isso ao povo, ó Pai. Senhor, que nesta noite o Senhor venha quebrar o nosso passado, ó Pai. Desfazer, ó Pai, tudo aquilo que muitas vezes paramos no vale e olhamos para trás, ó Pai. Tire isso de nós, Senhor. Deixe-nos olhar somente para frente, ó Pai. Porque nós queremos caminhar, ó Pai. Nesta caminhada que o Senhor nos fez, ó Pai, e chegar lá, ó Pai, na linha de chegada, ó Pai, e sermos mais que vencedores, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, é em Teu nome, Senhor, que eu venho neste momento ordenar, amarrar, repreender toda a força maléfica, todo espírito imundo que tenta nos fazer parar e olhar para trás, Senhor. Em nome de Jesus, que toda essa força maléfica venha cair por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, fazer propósito contigo, ó Pai. Nós queremos, Senhor, lançar sementes boas, ó Pai, para podermos colhermos frutos bons, Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Senhor. Por sermos pecadores, sermos falhos, Senhor. Nós travamos nossa vida. Não conseguimos, Senhor, caminhar e chegar aonde o Senhor quer que chegamos. Senhor, eu sei que o Senhor quer para a maioria aqui, ó Pai, sermos profetas, pregadores, mas a maior parte faz igual a Ló, murmura, reclama, quer ficar ali pertinho, quer ficar só sentado no banco, só quer receber, mas eu sei que o Senhor quer que nós damos no nosso melhor, ó Pai. Então aqui, Senhor, nós, como corpo Teu, ó Pai, entregamos nossa vida, ó Pai, em Tuas mãos, para que o Senhor venha nos usar, nos capacitar, ó Pai, em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor quer, ó Pai, para os Teus propósitos, ó Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós nos entregamos, Senhor, a Ti, ó Pai. Faça, Senhor, tudo conforme a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, fala, Senhor, mostra, Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, ó Pai. Mostra os Teus profetas, ó Pai. Usa Teus profetas nesta noite, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, ó Pai, dê discernimento, ó Pai. Dê-nos discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Jesus. Sim, ó Pai. Já vai mandando anjos, Senhor. Vai, Senhor, manda anjos empurrando esta nuvem negra, ó Pai. Tira esta nuvem negra, ó Pai. Em nome de Jesus. Alachorecanta-lamachai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Amém, Jesus. Amém. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais desta noite, Senhor. Obrigado pela palavra, pelas Tuas bênçãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha nos estar abençoando, Senhor,
mais este final de semana, Senhor. Abençoe o nosso retorno aos nossos lares, Senhor. Coloca anjos nos acompanhando por essas estradas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o nosso trabalho amanhã, Senhor. Envia um exército de anjos nos nossos trabalhos amanhã para nos ajudar a vencer mais um dia, Senhor. Que seja um final de semana abençoado em nome de Jesus. Já vai preparando, Senhor, para nós uma palavra para domingo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, conforme foi pedido agora aqui, ó Pai, oração para duas crianças, o Iago e o Yuri, ó Pai. Eu não sei o que eles se passam, o que estão passando na vida deles, ó Pai. Mas se for problema da saúde, ó Pai, eu creio no Teu poder, no Teu milagre. Então, Senhor, que o Senhor envia lá agora, ó Pai, anjos cirurgiões, anjos médicos, pediatras, anjos enfermeiros, Senhor, e faça o Teu milagre, ó Pai. Faça mesmo, Senhor, que todo espírito de doença, dor, seja o que for, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós decretamos aqui em nome de Jesus a cura, a libertação, a restauração, em nome de Jesus, para que haja testemunho do Teu poder aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ó, aviso aí para quem tem criança, trazer 4 horas sábado aqui, que vai ter um trabalho com as crianças, tá? Depois vai ter um lanchinho para elas. Então, traga seus filhos, netos. Não deixe de trazer. A Carmen está tinha me cobrado aqui. Gente, assim, a intenção do trabalho com as crianças vai ser 2 trabalhos em 1. A pastora Raquel vai ter 2 trabalhos. Vai ser um treinamento para as mães, que futuramente vai ser trabalhado no domingo. Então, todas... Está faltando só a pastora Rose colocar no grupo. As mulheres que estão lá, que nunca teve experiência de mexer com criança, igual a dona Lucy falou, né? Mas ela se dispôs em outra coisa, tia Carmen, né? Vai ter que servir lanche, vai ter que dar aula. E assim, a gente está direcionado ao nosso pastor. Ele queria que a gente levantasse as mulheres para um trabalho. Conto com você, tá, irmã? Então, gente, vamos nos unir, vamos trazer as crianças, né? Que o mais importante é ter, igual você disse, quer ficar sentado, né? Agora é uma oportunidade que Deus está dando. Chegou agora. Não importa a idade, é se dispor, Tiana. É se dispor. Aí a Claudete falou assim que não sabia ler e nem escrever. Mas Moisés era gago. E se a gente for puxar na Bíblia, ninguém era preparado. Quem prepara é o Senhor. Só diz, eis-me aqui, Senhor. Amém? Esteja orando. Tia Carmen, estou muito feliz com o teu posicionamento. Glória a Deus. Amém. Pode ficar despreocupado que não vai ter nenhuma criança para trocar fralda, não, tá? Estou tudo maiorzinha já, tá? Amém, irmãos? Então daqui um dia vai ter 2. Então que Deus abençoe a todos. E tem algum profeta que quer dar uma palavra? Não? E quem quiser orações, né, que vem à frente, eu tenho uma palavra para o casal ali. Eu tenho uma palavra para eles, mas não, depois você ora, só para... Amém? Glória a Deus.